Boa noite a todos. Solicito que a primeira secretária faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Vereador Arbadil Ribeiro da Rocha. Presente. Vereador Belguimar Ferreira da Silva. Presente. Vereador Edgar José de Lima. Presente. Vereadora Flávia Maria Brava Ferreira, presente. Vereador Juliano Nogueira de Souza. Presente. Vereadora Luciene Teodora da Silva. Presente. Vereadora Renata Rezende Mortari. Presente. Vereador Rones da Silva Moreira. Presente. Vereador Tiago Inácio de Paula Furtado. Presente. Invocando a proteção de Deus em nome da liberdade e da democracia, declaro aberta a sessão ordinária do dia 4 de abril de 2022, às 19 horas. Solicito ao vice-presidente Juliano Nogueira que assuma o trabalho da mesa, para que eu possa fazer a leitura bíblica. Convido a vereadora Luciene Teodoro para fazer o uso da palavra. Qual que você falou para eu ler só o ofício? Reconhecer seu pecador, se dizendo que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, poderá nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Se dizemos que nunca pecamos, estaremos afirmando que Deus é mentiroso e a sua palavra não estará em nós. João, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Convido a vereadora Luciene Teodoro para que assuma os trabalhos da mesa diretora. Na sequência, coloco em discussão e em votação a ata de número 662, 663 de 2022. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura das correspondências recebidas e expedida por esta Casa de Leis. Projeto de Lei Complementar número 4, de 28 de março de 2022, institui o Programa de Recuperação de Crédito Fiscal Refis 2022 e estabelece normas de parcelamento administrativo de créditos de quaisquer naturezas no município de Figueirão e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 5, de 31 de março de 2022, faz as readequações dos salários que menciona e dá outras providências. Diretor escolar, diretor de creche e coordenador da creche. Edital de convocação para a eleição de diretoria e conselho fiscal do Clube das Mães de Figueirão. Assinado por Kélia Cristina Lacerda de Souza e Marisete Venância de Oliveira. Ofício número 25 de 2022, a senhora presidente da Câmara Municipal de Figueirão. Assunto: resposta ao ofício número 21 de 2022, assinado por Kelly Karine Bernardes Alves. Foram expedidos ofícios de número 4045 de 2022 a diversos órgãos e autoridades, encaminhando documentos e fazendo solicitações. Senhora presidente, encerro a leitura das correspondências recebidas e expedidas por essa Casa de Leis. Terminando a leitura das correspondências, passamos ao pequeno expediente para vereador falar sobre matéria apresentada. Com a palavra, vereador Belguimar Ferreira da Silva, o senhor dispõe de 3 minutos. Excelentíssima senhora presidente, demais pares, boa noite. Público que se faz presente. Hoje estou entrando com 2 indicações, a 06-2022,
Encaminho a expediência a Vossa Excelência, senhor Juvenal Consolaro, prefeito municipal, com cópia a Vossa Senhoria Denivan Barbosa Ferreira, secretário municipal de Infraestrutura, Agronegócio e Meio Ambiente, fazendo a seguinte solicitação: que seja feita a restauração e levantamento de mata-burros de concreto que foram feitos com molduras anteriores e colocando assim o cascalho nas cabeceiras, utilizando uma viga de 40 centímetros de concreto para que seja feita essa suspensão dos mesmos. E assim possa estar sendo feita a manutenção adequada nos orifícios, que eles são cônicos, evitando assim a facilitação da saída dos animais. A segunda indicação, com 07/2022, seja encaminhada a expediência a Vossa Excelência, senhor Juvenal Consolaro, prefeito municipal do município de Figueirão, com cópia a Vossa Senhoria, a senhora Kelly Karine Bernardes Alves, secretária municipal de Assistência Social, fazendo a seguinte solicitação: seja feito um estudo de viabilidade para um convênio entre o município de Figueirão e a entidade da PAI dos municípios limítrofes, para ajuda de custo no transporte dos alunos especiais e as aulas. No grande expediente estarei justificando, senhora presidente. Palavra a vereadora Renata Rezende Mortale. A senhora dispõe de 3 minutos. Boa noite a todos. Indicação 06 de 2022. A vereadora aqui apresente subscreve, solicita à mesa que, após tramitação regimental, seja encaminhado expediente a Vossa Excelência, o senhor prefeito Juvenal Consolaro, com cópia a Vossa Senhoria, o senhor Pedro Alexandre Eustáquio Biali Carvalho, secretário municipal de saúde, fazendo a seguinte solicitação: que seja colocado todos na Academia da Saúde Dona Sidoca, na UBS. Indicação 07 de 2022. A vereadora que apresente subscreve solicita à mesa que, após tramitação regimental, seja encaminhado expediente a Vossa Excelência, o senhor Juvenal Consolaro, prefeito municipal, com cópia a Vossa Senhoria, o senhor Denivan Barbosa Ferreira, secretário municipal de Infraestrutura, Agronegócio e Meio Ambiente, fazendo a seguinte solicitação: que seja retirado o excesso de areia, entulhos das margens das ruas, das calçadas. As justificativas darei no segundo expediente. Obrigada. Com a palavra, o vereador Tiago Inácio de Paula Furtado. O senhor dispõe de 3 minutos. Boa noite. Em nome da presidente da casa, cumprimento os demais pares. Em nome do secretário de obras, que foi nosso companheiro aqui de vereador, Denivan Barbosa, cumprimento os demais presentes. Em nome do Juninho, que está hoje aqui conosco, da obras, cumprimento todo o pessoal que está assistindo via rede social. Em nome da Valdirene, cumprimento os funcionários dessa casa. Hoje entrei com 3 indicações. A indicação de ordem número 5, 2022. O vereador aqui presente subscreve e solicita à mesa que, após tramitação regimental, seja encaminhado expediente a Vossa Excelência, o senhor Juvenal Consolaro, prefeito municipal, com cópia a Vossa Senhoria, o senhor Francisco Bezerra de Brito Júnior, secretário municipal de gestão, fazendo a seguinte solicitação: que seja feito adesivos e panfletos de denúncia contra a violência da mulher, com informações de Disque 180, podendo ser feito parcerias com a iniciativa privada, onde possui fluxo de pessoas. Indicação de ordem número 6 de 2022. O vereador aqui presente subscreve solicita à mesa que, após tramitação regimental, seja encaminhado expediente a Vossa Excelência, o senhor Juvenal Consolaro, prefeito municipal, com cópia a Vossa Senhoria, o senhor Denivan Barbosa Ferreira, secretário municipal de Infraestrutura e Agronegócio e Meio Ambiente,
fazendo a seguinte solicitação: que seja substituída uma viga na ponte que dá acesso às propriedades dos senhores Ronaldo Passarello e Adriano Meneguesso. Indicação de ordem 7 de 2022. O vereador aqui presente subscreve solicita à mesa que, após a tramitação regimental, seja encaminhado expediente a Vossa Excelência o senhor Juvenal Consolado, prefeito municipal, com cópia a Vossa Senhoria, a senhora Kelly Karine Bernardes Alves, secretária municipal de Assistência Social, fazendo a seguinte solicitação: que seja feito um estudo de viabilidade para montar Conselho do Idoso. No grande expediente estarei explicando essas indicações. Muito obrigado. Terminando o pequeno expediente, passamos ao grande expediente para vereador falar sobre matéria de interesse público e conforme a ordem de inscrição, com a palavra vereador Juliano Nogueira de Souza, o senhor dispõe de 10 minutos. Em nome do presidente do Sindicato dos Servidores, cumprimento a todo o público que se faz presente. Em nome do vereador Tiago Inácio, cumprimento os demais pares da casa. Gostaria aqui de estar falando um pouquinho sobre um projeto que entrou hoje, chegou aqui, foi protocolado às 10 horas da manhã, 10 e pouquinho, do aumento do salário da coordenadora da escola, da creche, da diretora da escola e da diretora da creche também. Ao meu ponto de vista, não está na hora desse aumento, porque acho que a gente tem que pensar no aumento geral, pensar no plano de cargos e carreiras aí a todos os funcionários, para que a coisa dê andamento no rumo certo. Então esse é meu posicionamento, eu sou contra o aumento nesse momento. Dizer que isso não é birra com ninguém, não tenho raiva de ninguém, nada contra essas pessoas que vão receber o aumento, porque hoje pode ser elas que estão recebendo esse aumento, amanhã pode ser outras pessoas para estar preenchendo esses cargos aí. Então, esse é o meu ponto de vista, já deixando claro o meu voto aí, sobre o projeto que só entrou para leitura hoje, e o restante do tempo eu vou passar para o vereador Edgar, para estar explanando algumas coisas aí. Boa noite a todos. Convido o vice-presidente Juliano Nogueira para que assuma o trabalho da mesa. Convido a vereadora Luciene Teodora para fazer o uso da palavra. Em nome do Lucas, quero cumprimentar todo o público presente. Gostaria de cumprimentar também todas as pessoas que estão nos assistindo por via rede social. E gostaria de cumprimentar também a Bruna, que é a nossa única mulher hoje aqui na sessão presente. Obrigado pela presença. Hoje as minhas falas vai ser bem curta. Gostaria de falar sobre um pedido que eu fui procurada por algumas professoras da educação da rede estadual, a preocupação que está tendo com os adolescentes, que estão precisando, sim, estar tendo um acompanhamento com a psicóloga. Estou estudando uma forma, vou estar conversando com o executivo para a gente ver uma parceria do município com a escola estadual para poder estar fornecendo esse atendimento. Gostaria de falar aqui também hoje, aproveitando aqui a presença do nosso diretor do hospital, Cleito, que essa vereadora tem uma indicação aqui de uma farmácia, para ter uma farmácia de pronto atendimento no hospital para final de semana, noturno, feriados. Porque o que está acontecendo? Eu, pelo menos, estou tendo muita reclamação da população que final de semana, feriado e noturno, vai até as farmácias e às vezes não tem atendimento. Então, como as farmácias é particular, a gente não tem como fazer nada. Mas a prefeitura, o executivo, juntamente com a Secretaria de Saúde, tem como fazer sim, para que tenha
medicamentos da rede da unidade básica de saúde, pelo menos, para estar entregando esses medicamentos para a nossa população. Eu tive um relato também de paciente da zona rural que, quando vem ser atendido, passa medicamento, aí é noturno, tem que dormir no carro para aguardar para comprar o medicamento ou pegar o medicamento na farmácia popular no outro dia. A senhora consegue a parte, vereador? Sim, vereador. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa e a gente vê a dificuldade. A gente sabe que o município pequeno, muitas pessoas às vezes vêm, até a gente mesmo, às vezes procura farmácia aí, está de plantão, você não consegue ter acesso, e parece que as leis mudou de uns tempos para cá. Né? Então, o município, sim, ele tem a responsabilidade de ter uma farmácia popular para estar atendendo. Às vezes a pessoa fica ali, durante o dia, um funcionário, à noite, para atender. É importante, as pessoas às vezes precisam de um remédio tão simplesinho, né? E tem para ser atendido, então isso é importante. A preocupação da Vossa Excelência, tenho certeza que o Cleito vai estar olhando nas medidas possíveis para estar atendendo aí, que a gente, é o papel nosso, né? Pedir, cobrar e tenho certeza que vai ser atendido de grande valia. Obrigado à parte, vereador. Obrigada, vereador. Então, assim, fica essa expectativa, já é uma indicação que vem já aí há anos e anos da gestão passada, permaneço agora nessa gestão, com essa luta, espero que olhem com carinho e nos atenda, porque quem vai ganhar com isso é a nossa população. Então, fica aqui mais uma vez o pedido dessa vereadora. Às vezes falam assim, mas vai ter um aumento a mais, vai ter que contratar um farmacêutico com uma farmacêutica. Mas nada mais justo, porque às vezes a gente sabe de alguns salários que estão com as gratificações enormes, que as pessoas nem dão conta de executar o seu trabalho. Por que não contratar uma pessoa para estar entregando o medicamento para aquelas pessoas que realmente necessitam? Quero falar também agora aqui sobre o esporte. O que é justo é justo. Há muitos anos o nosso esporte não era tão reconhecido como tem sido reconhecido agora nesse mandato. Não tem trabalho, não tem dificuldade mais para liberação de ônibus, para estar levando nossos esportistas. Tem saído bastante Figueirão, time de Figueirão representando o nosso município, estão ajudando nas demandas. Então, quero parabenizar o executivo, o secretário de Educação e o professor Lucas Ian e o diretor de esporte, William, pela organização que está tendo com o esporte esse ano e está realizando esse trabalho com os nossos esportistas. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Boa noite, que Deus nos abençoe. Convido a vereadora Luciene Teodora para que assuma os trabalhos da mesa diretora. Com a palavra, a vereadora Renata Rezende Mortale, a senhora dispõe de 10 minutos. Gostaria de cumprimentar a Bruna, todos os que fazem aqui presente, secretário de obras, o coordenador da unidade hospitalar, todos os parlamentares. Nessa noite também gostaria de dar minha solidariedade a toda a família da Denise, pelo falecimento do nosso amigo servidor público, o Eberson José, o Ebinho, servidor da Unidade Básica de Saúde, no cargo de agente comunitário de saúde. E, em nome do Ebinho, eu gostaria de deixar registrado aqui uma solicitação em que ele deixou em vida, que era sobre o incentivo do PEMAC aos servidores da saúde. PEMAC não, na verdade, agora é outro programa que substituiu o PEMAC. Então, eu gostaria de deixar, o Previne Brasil, gostaria de deixar aqui, vou registrar na próxima sessão essa indicação dele, para que o Executivo possa fazer um projeto de lei e para beneficiar e incentivar os servidores públicos com metas, projetos e assim, um incentivo a mais ao servidor. Entrei com 2 solicitações, indicações, que foram a indicação 06, que seja colocado 2 toldos na Academia Dona Sidoca. Esse toldo seria um de frente para a avenida e outro lateral. O sol bate e nos encontros dos grupos fica bem difícil
de estar usando o espaço. Então, eu gostaria que o senhor secretário de Saúde pudesse rever essa indicação minha. Outra indicação, entrei junto com o vereador Tiago, que seja retirado o excesso de areia e entulho às margens das ruas. Seria entulhos, areias e entulhos mesmo de restos de calçada, porque essas areias, elas acabam vindo para dentro da rua, onde que suja muito as ruas, entope os bueiros. Então, essa solicitação, eu gostaria que você, secretário de Obras, o senhor Denivan, pudesse rever e ver a necessidade de nos atender. Gostaria também de agradecer aqui os requerimentos ao qual foi solicitado anteriormente. O requerimento para a Secretaria de Assistência Social, a senhora Kelly Karine Bernardes. A Secretaria de Obras, em nome do servidor Luiz Carlos e o servidor Valdeir. Vou estar analisando, a gente vai estar analisando com calma, e qualquer dúvida entraremos em contato com cada pasta. Outro projeto também de suma importância que entrou é a questão do refis, né? Então, esse projeto, ao qual a prefeitura adere, é de suma importância, porque traz muita vantagem aí para o pequeno, micro empreendedor, para que negocie suas dívidas e possa realmente tocar aí sua empresa, né, com mais facilidade. A gente sabe que nós estamos num período difícil, esse período da pandemia, e que acabou lesionando aí vários empreendedores. O projeto, hoje entrou 2 projetos, né, nesta casa. Gostaria de falar um pouquinho a questão dos projetos. Pedir ao executivo que esses projetos eles venham com mais tempo para que a gente possa analisar com calma. Então, assim, tem várias pessoas aqui que têm outros afazeres, que trabalham fora, e a gente precisa realmente analisar, sentar e rever cada situação. Às vezes, buscar leis para que a gente não possa cometer erros, né, e depois ficar ruim para cada servidor. Então, temos uma comissão, esses projetos ao qual entraram aqui, eles serão avaliados pela comissão. A gente sabe que tem são salários que estão defasados desde muito tempo, né? Salários muito baixos, principalmente de servidores da limpeza, que faz necessário que reveja esse salário aí. Então, a gente tem que rever os cargos, né, de carreira aí, e rever todos esses salários desses servidores. Então, a gente precisa que seja entrado nesta casa com maior antecedência e analisado tudo com muita calma. Gostaria também, como a vereadora falou, a questão do Lucas Ian, parabenizar o Lucas pelo passeio com os idosos, ao qual participou na semana passada, na terça-feira. Então, assim, o Lucas, além de incentivar o esporte, ele está com o grupo dos idosos da caminhada e está fazendo um trabalho excelente. Pode falar, vereadora. Me cede a palavra, vereadora? Pode falar. O que eu acho mais interessante, assim, que eu vejo, assim, críticas, não que as pessoas não mereçam gratificação, mas esse sim merecia uma gratificação. Porque esse menino, Lucas Ian, menino não, homem, né, está fazendo um excelente trabalho pelo nosso município, desenvolvendo com as nossas crianças, com as mulheres, com os homens, com o grupo de idosos, tem demonstrado parceria com o nosso município. E fica até aqui o pedido da vereadora Luciene com os demais vereadores, que eu acredito que todos concordam, que assim que tiver uma oportunidade, que dê uma gratificação e que valorize o profissional, porque ele merece ser valorizado. Obrigada, vereadora. Com certeza, vereadora, com certeza. Eu acho que o trabalho está sendo prestado e está sendo mostrado a toda a nossa sociedade, a todos aí. E a gente sabe que o esporte é qualidade de vida, né?
Então, o incentivo tanto ao idoso quanto à criança e ao idoso, ele é fundamental. Então, assim, meus parabéns, agradeço por estar aí com a gente na saúde e por estar proporcionando isso daí à nossa população. Hoje é só, eu agradeço a todos, que todos tenham uma boa semana. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Rones da Silva Moreira, o senhor dispõe de 10 minutos. Excelentíssima senhora presidente, nobres pares colegas, quero aqui nessa noite cumprimentar a todos que faz presente em nome do Juninho. Quero cumprimentar a todos que acompanham pelas redes sociais. Nessa noite, não entrei com nenhuma indicação. A gente vem fazendo o trabalho, buscando. Recebi hoje algumas ligações, algumas pessoas nos procurou. Questão do projeto que chegou até essa Casa de Leis. Eu quero aqui deixar registrado, procurei o prefeito, conversei com o prefeito, venho conversando com o secretário de administração, com o Júnior, há bastante dias, e buscando vários vereadores, os senhores vereadores têm feito isso também, um entendimento para que possa ser feita uma revisão geral no plano de carga e carreira. Eu acho que tem muitos cargos que estão defasados. O servidor merece ganhar bem. Eu vejo algumas situações, vamos fazer algumas colocações, tempo não vai dar para falar de todas as classes, mas quero fazer uma colocação. Muitas das vezes nós questionamos o salário de um servidor e de outro nós olhamos, avaliamos que ele está ganhando um salário. Vamos fazer uma colocação. Motorista, hoje, eu vejo salário defasado. Eu vejo serviços gerais. E nós, buscando desde o início do pós-concurso, já após o segundo mandato, várias vezes foi mexido em algumas classes, alguns foi mudado, mudou de nível, para melhorar o salário. E outros não. E nós precisamos dessa revisão, senhores vereadores. Quando você olha para aquele que ganha menos, e não deixa de ter uma grande responsabilidade. Quando você olha para o motorista e vê a responsabilidade que tem, quando você olha para também um operador de máquina. Mas deixar registrado que nós, na gestão passada, essa Casa de Leis votou aqui. Ainda questionamos, não somos contra a melhoria do servidor, mas nós questionamos por que havia outros. Nós mexemos nos operadores de máquina pesada, nós tínhamos máquinas leves, motorista, e tínhamos também mecânico, que era do mesmo nível. E isso não foi feito. Tranquilo, eu acredito que as demais que ficaram sem fazer precisa ser revisto. Precisamos analisar. Vejo a responsabilidade. Cede Sim. a palavra, vereador. Sim. Tanto é que a gente já teve reuniões, a gente já conversou com o executivo, com o jurídico, que é preciso fazer esse plano de cargos e carreira. A gente precisa organizar esses salários que estão defasados. A última vez que eu perguntei, foi me passado que estava organizando para ser feito, que estará sendo resolvido esse ano. Mas esse ano ainda tem muito tempo, Então, a gente precisa que isso resolva quanto antes, para a gente estar valorizando nossos funcionários aí e adequar esses salários que realmente estão baixos. Obrigada pela parte. Sim, vereadora. Eu
o nosso secretário de administração nos garantiu que será feito sim um estudo e que esse plano de carga e carreira chegará a essa Casa de Leis. E com certeza o sindicato, os senhores vereadores, poder participar dessa discussão para melhoria. Você vai olhando também para o setor administrativo da prefeitura. Tem salários que, se analisar, defasado. Não estamos aqui criticando nenhuma gestão, porque nós sabemos também que nós tivemos períodos, nos 2, 3 primeiros mandatos, talvez, de uma arrecadação pequena. E foi melhorando. E hoje, graças a Deus, tem condições de se fazer. Eu acho que nessa Casa de Leis, não posso falar por todos os senhores vereadores, mas acredito que é unanimidade esse pedido, para que possamos sim contemplar todos os servidores do nosso município, porque é necessário a valorização. Aí quando você olha um motorista com um salário X, aí você olha de repente um mesmo motorista do mesmo nível com a gratificação maior do que o salário. E aí os demais servidores? Nos procura, cobra, vereador Belgumar. É justo? Precisamos ver a função, o que está sendo desempenhado. Por quê? A gente vê o sofrimento do servidor, do motorista, que para poder melhorar o seu salário, tem que fazer hora extra, né? E aí, de repente, uma situação dessa forma. Eu acredito que um estudo, vereador Abadil, e uma análise muito bem feito e fazendo esse trabalho, mudando, mexendo no plano de carga e carreira, até mesmo o servidor vai ficar muito mais contente do que receber gratificação. Porque ali ele passa, depois ninguém tira o seu direito. É direito adquirido. Eu me lembro, vou falar aqui, me lembro de um funcionário, o mecânico, quando nós íamos votar a grade, ia mexer na grade dos operadores, vereador Juliano, de máquinas pesadas. Eu falei para ele, eu me lembro disso até hoje, falei isso para ele semana passada, quando eu disse a ele, procura, é só você de mecânico, para ver se coloca no projeto. Ele me disse, não, eu estou recebendo a gratificação. Eu falei, mas a gratificação pode ser tirada. E aí? Hoje não tem a gratificação. E precisamos olhar para os servidores, para todos os servidores, e analisarmos com carinho e respeitarmos o direito que tem os nossos servidores. De modo geral, tenho o maior respeito por todos os servidores do nosso município, de todas as áreas. E isso nós precisamos aqui fazer. Darmos condições. Hoje, se a gente for fazer uma análise, é isso que precisamos. Arrumar o salário, não vou dizer que é 100% de todas as classes, mas aqueles que necessitam precisa ser feito. E pode ter certeza que é isso que o servidor quer. Porque nós temos em nosso município servidores que produzem, que gostam do nosso município. São essas minhas falas. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Tiago Inácio de Paula Furtado, o senhor tem 10 minutos. De volta à tribuna para as explicações. A justificativa da primeira faz-se necessário, pois a violência contra a mulher e o feminicídio têm aumentado nos últimos anos. E é dever de todos, né, especialmente do poder público, auxiliar, informar formas de combater esse tipo de agressão. Esse projeto é no intuito informativo. Como seria? Faria um adesivo do Disque 180, que é o número contra a violência contra a mulher, e aí pregaria, por exemplo, no posto de saúde,
na prefeitura e os órgãos que têm mais volume de gente. Aqui na Câmara de Vereadores, eu pedi para o presidente da casa também. E aí eu citei para a gente fazer parceria com as empresas, né? No caso, lotérica, os bancos, a questão do posto de gasolina. Porque quanto mais gente sabendo que é possível evitar uma agressão contra a mulher, é possível denunciar, é mais fácil controlar e diminuir esse índice de violência, não só no nosso município, e que, através do nosso município, pode ser um exemplo para outros municípios também. A próxima indicação, ela é bem básica, é a questão de uma ponte que está com uma viga danificada, então que faça, né, a substituição dessa viga. E a próxima, no ano passado, eu entrei com a indicação referente ao Estatuto da Criança e Adolescente, porque hoje, quando você declara imposto de renda, e está na época de declarar imposto de renda, você consegue converter, uma pessoa física pode doar para o Conselho Municipal. O ano passado foi formado o Conselho Municipal de Criança e Adolescente, o ECA, né? E foi criado o Fundo Municipal para receber. Infelizmente, nesse ano não conseguiu receber, porque tem um prazo, e infelizmente não conseguiu ser em tempo hábil. Mas se a gente conseguir fazer o do idoso, aí no ano que vem há a possibilidade de a gente receber recurso, tanto para a criança e adolescente, como para o idoso. Conversei com a chefe da assistência social, ela se mostrou bastante interessada, e na oportunidade, quero até comentar, estivemos reunidos no PAV, que é um programa da prefeitura, né? A questão de CPF, que a pessoa agora não precisa mais se deslocar a Campo Grande. Ela pode arrumar aqui, todas as segundas-feiras, das 7h30 às 11h30, no núcleo de secretarias, com a Jaqueline Custódio. Então, nosso município que ganha com essa nova forma de atendimento. E, na oportunidade, conversamos com o Zumils, que é delegado da Receita Federal, e ele se colocou à disposição para nos auxiliar na questão desse fundo municipal, tanto da criança e adolescente como do idoso. Agora, falar um pouquinho sobre os projetos que entrou na casa. A questão do refis é válida, né? Sabemos que nos últimos anos, muitos de nós, né, muitos dos nossos municípios, ficou um pouco, vamos dizer assim, mais desequilibrado financeiramente pela pandemia, pelo excesso, o tanto que aumentou também as coisas, né, o quilo da carne, consequentemente gasolina, várias outras coisas, e deu uma desequilibrada no orçamento das pessoas. E o refis é justamente para entrar em dias, né? Limpar o seu nome perante a prefeitura. O refis é nesse intuito. Então, ele serve tanto para empresas como para pessoas, né? Quem está com o IPTU atrasado, né? Está na dívida ativa da prefeitura. O objetivo do refis é você renegociar e tornar o seu nome limpo. A lei, ela está com bastante desconto na questão dos juros e multas, então é benéfica à nossa população. Apesar de ter chegado um pouco em cima da hora, mas como é uma coisa que é benéfica à nossa população, entrou e vai para a votação, né? A questão da questão do salário da diretora e da coordenadora. O que acontece? Estivemos reunidos sobre esse assunto com o prefeito e até na hora tinha feito uma sugestão, né? Eu acredito que a diretora ela tem que ganhar mais do que a professora.
Então, eu baseei mais ou menos uma professora de 40 horas aula, né, e que ganhe a diretora 10% acima desse valor, né. Eu baseei mais ou menos nesse intuito. Conversando com o presidente do sindicato, ele falou que na parte da educação só está faltando regularizar a questão da coordenadora, diretora e do auxiliar de desenvolvimento infantil. O que acontece com o auxiliar de desenvolvimento infantil? E esse foi um dos motivos que a gente pediu para a gente analisar melhor para poder votar. O auxiliar de desenvolvimento infantil, ele é uma pessoa que fica na sala de aula, ela tem que ter magistério, ou seja, ela não pode se equivaler a um assistente administrativo. E, infelizmente, na grade, ela está como assistente administrativo. Então, junto com essa lei da mudança da diretora, da creche, a gente sugerimos também que faça já. Pode? Verdade, vereador. Inclusive, também já fui procurada a respeito disso, e é justo que seja mudado, porque elas estão junto dentro da sala de aula, trabalhando no pedagógico, e são tratadas como administrativo. É um problema, porque o concurso foi prestado dessa forma, mas a gente poderia fazer essa mudança para regularizar isso. Obrigada e parabéns. Então, aí é nesse intuito. Então, já que está faltando tão poucos cargos para a gente regularizar a parte da educação, nada mais justo do que a gente já defender também essa bandeira, né? Essa bandeira do auxiliar de desenvolvimento infantil. Então, a gente pede ao município, né? Pede ao prefeito que dá um prazo para a gente ver a lei e readequar para ver se fica bom, tanto para o auxiliar de desenvolvimento infantil, como para a diretora, como para a creche. O intuito aqui é defender a todos os funcionários. A questão do plano de cargos e carreira, vamos dizer assim, o prazo que o secretário de Finanças falou para nós, no último dia que tivemos a reunião da questão da gratificação, que infelizmente impactou na vida de muitas pessoas, mas ele fez o compromisso do aumento do salário base, que é o que eu sempre defendo. Porque o salário base é o seguinte, entra prefeito, sai prefeito, você briga com o prefeito ou não briga com o prefeito, o seu salário vai continuar o mesmo. A gratificação não. A gratificação ela pode tanto ter na hora como não ter. Você pode dormir com gratificação e amanhecer sem gratificação. Então ela não é justa nesse sentido. Então, o que a gente pede, né? Pede, através do sindicato de servidores, o Leila, o Luciano, o Júnior, eles estão direto falando nessa questão do plano de cargos e carreiras. E o secretário deu o prazo, que ia contratar uma empresa, que ia fazer um estudo, que provavelmente até o meio do ano eles iam elaborar. Então, assim, o prazo ainda está no prazo. Então, a gente espera e eu acredito que a gente vai ser atendido, assim, que vai melhorar o salário de todos. Vereador, passo 2 minutos do meu tempo para o senhor. Obrigado, vereador Flávio. Então, eu acredito que, através dessa briga nossa, da gratificação, até a gente brigou, a gente cedeu para a gente tentar ganhar no futuro, e eu acredito que a gente vai ganhar. Eu acredito que todos os servidores vão ter um salário realmente justo, realmente digno para se trabalhar aqui no Figueirão. Nosso objetivo é esse, é tentar fazer o melhor, não só para nós, como para a nossa população. Também quero falar um pouquinho sobre a questão da indicação que entrei em parceria com a Renata. É muita questão assim, muitas vezes a pessoa termina de construir e fica lá um resto na calçada, né? Ou às vezes puxa um aterro, ou puxa alguma outra coisa e fica lá na calçada ou beirando a rua. E aí, infelizmente, alguns têm calçado, mas a chuva vem e escorre tudo para dentro do asfalto. E o que acontece? A nossa cidade assim, tem que dar os parabéns sempre à equipe do Edinho, né? Porque ele cuida muito bem da nossa cidade. Mas eu acredito que se fizesse esse trabalho, né, se a prefeitura pudesse fazer esse trabalho com a Bobcat, né, pegar um dia, né, e fazer esse trabalho, acredito que também ajudaria
muito na questão de organização da nossa cidade, deixar a nossa cidade mais limpa, né? Ela é limpa, mas ela pode ser melhorada. E é uma indicação válida, algumas pessoas nos procuraram e entramos com essa indicação. No mais, muito obrigado, Deus abençoe a todos. Com a palavra, a vereadora Badil Ribeiro da Rocha, o senhor dispõe de 10 minutos. Boa noite a todos. Em nome da nossa presidente, quero cumprimentar os demais pares. E em nome do nosso amigo Juninho, funcionário público, quero cumprimentar os demais que nos acompanha aqui e através da rede social. Quero fazer um agradecimento especial aí a Deus por mais uma oportunidade para a gente estar aqui hoje com saúde e podemos fazer o nosso trabalho. Não entrei com nenhuma indicação, mas entrei com ofício 003/2020. A Vossa Excelência, o senhor Renato Marcílio, secretário adjunto de Infraestrutura. Assunto: solicitação. Senhor secretário, solicito a Vossa Senhoria que seja feito a limpeza da MS 436 do trecho de Figueirão a Alcinópolis, pois se encontra bastante suja, sendo que está atrapalhando a visibilidade dos motoristas, pois somos sabedores que existem muitos animais silvestres, e também que seja colocado as placas de sinalização, pois não existe mais na referida MS. Eu acho que nós aqui todos sabedores, já faz uns 4 anos aí que vem caindo essas placas, e hoje encontra praticamente sem sinalização, muito precária. Então, eu acredito aí que até pode causar até um acidente nessa via aí, como aconteceu. Não estou aqui justificando, mas aconteceu um acidente com a vítima fatal. Eu já passei ali à noite, naquela rotatória, sem sinalização. Fica impossível de ver aquela rotatória. Então, peço aí, se os demais companheiros quiserem assinar esse ofício, junto aí com esse vereador, fica aí o convite. Eu acredito que todos vão assinar aí com a gente, e peço que o secretário vê com atenção esse ofício. Cede a palavra? Pois não? Então, vereador, quero parabenizar o senhor pelo requerimento, né, pela essa indicação. Sim. Há um mês atrás, eu tinha pedido isso na Secretaria de Governo. Na semana passada, quando eu fiquei sabendo, infelizmente, do sumiço do Ebinho, eu voltei a reforçar com eles, ainda não sabia que o Ebinho tinha falecido ali na rotatória, e justamente eles pediram até para entrar com requerimento nesse sentido, e pediu para compartilhar, dar a possibilidade de todos os vereadores assinar. Eu acredito que não só os vereadores devem, como o prefeito também,
porque realmente está muito suja e realmente lá eu não lembro de ter placa na jangada. Eu nunca vi placa lá de sinalização. Então eu acredito que lá já foi uma falha, né? Tem as que caiu, mas lá eu não lembro de ter visto placa de sinalização de rotatória. Então, parabéns e acredito que vamos ser atendidos nessa indicação do senhor. Obrigado, vereador. Agradeço pelas palavras aí. Tá muito precário mesmo esse trecho aí. Além de não ter sinalização, tá muito sujo. Então, para não que aconteça mais coisa, que com certeza o secretário vai nos atender. Quero falar um pouquinho sobre o projeto que entrou nessa casa, de número 005, que aí reajusta o salário aí dos diretores, dos coordenadores. Eu até venho mais uma vez falar também, igual os vereadores que antecederam já falaram, que o executivo, quando for mandar um projeto, que mande com mais antecedência, para que a gente analise o projeto para ser votado, para não dar nenhum descaso para alguém, que ninguém fique em maus momentos. Hoje eu fui procurado aí também por mais servidor, que falou, vereador, mas por quê? Vai aumentar o salário? Não é que eu sou contra, para mim não, eu não sou contra aumentar o salário do servidor. Por quê até? Porque o servidor público, ele é a base do município. Sem o servidor público, não tem município. Então, eu acredito que tem que criar aí um projeto para aumentar, sim, o salário de todos, porque é muito melhor para todo mundo. Eu vejo aí muito servidor hoje que o salário está defasado. Então, que o executivo faça um estudo, e não só para subir o salário de um ou de outro, de todos, para que aí a gente não tenha essa reclamação, fica todo mundo tranquilo. E um servidor, vou falar mais uma vez, um servidor trabalhando satisfeito, com certeza o trabalho dele vai sair com muito mais bem feito, e quem tem a ganhar com isso todos, prefeito, vereador, secretário, todo mundo. Então, vamos pensar com carinho em todas as classes também. Eu defendo um pouco mais a obra porque eu já participei. Então, na obra tem muitos funcionários que hoje, na minha opinião, tinha que ganhar mais, tinha que ser mais valorizado. Porque sem estrada fica impossível do município andar. Quero até falar um pouquinho mais na saúde. Hoje fui procurado aí por uma pessoa, até quero deixar já registrado aqui, que ela se sentiu que não foi bem atendida no posto de saúde. Eu procurei o nosso diretor, procurei o nosso secretário, e graças a Deus ela foi atendida em Costa Rica. Minha esposa passou aqui, que ela passa bem, mas já está marcada a cirurgia dela, já está marcado. Então, quero agradecer e parabenizar por esse atendimento aí. Se fosse o caso dela ir para a fazenda, ia dificultar muito, porque lá a estrada
não está das melhores, então ia acabar complicando mais a situação. Mas eu quero deixar registrado... Vereador, passa 1 minuto para o senhor concluir. Obrigado, vereador. Quero também fazer um agradecimento. Quando eu agradeço, mas eu tenho crítica, mas eu tenho elogio também. Fui procurado por uma proprietária de uma fazenda, a doutora Creide. Ela pediu, aproveitar que o nosso secretário Denivan está aqui, que foi lá, fez as lombadas, mas as lombadas não tinha saída d'água e rompeu. Pedi aí o nosso secretário que dá uma atenção para ela lá. Ele sabe onde que é, os 2 lugarzinhos, é coisa pouca. Ela pediu que a gente deixasse registrado isso daí. São as minhas falas, meu tempo acabou, muito obrigado. Com a palavra, vereador Belgmar Ferreira da Silva, o senhor dispõe de 10 minutos. Excelentíssima senhora presidente, nobres pares e colegas, em nome do secretário de Infraestrutura Denivan, senhor Cleito, que está aqui presente, nosso amigo Lucas, que está presente aí hoje, que é um companheiro de serviço, que trabalhamos muito tempo juntos, né? Primeiro emprego. Gostaria de agradecer a cada um que está nas redes sociais aí hoje. Senhora presidente, gostaria aqui de justificar a minha indicação 06/2022. Restauração e levantamento de mata-burros de concreto, né? Nós estamos aí com o secretário Denivan, que vem fazendo um bom trabalho aí também, nas estradas vicinais do nosso município. Sabemos que em nosso município foram feitos vários mata-burros de concreto, e no entanto esses mata-burros ficaram baixos e sem a comporta de aterro. Então, em recente conversa com um pecuarista, senhor Clóvis, ali da região da Furna da Piraputanga, verificamos que se fizesse aí uma viga de aproximadamente 40 centímetros, para que seja suspenso esse mata-burro, que já foi feito, mas quando fizeram os mata-burros eles ficaram meio baixos. Então, como eles são funilados, enche bastante de areia, né? Os carros vão passando e ali enche, enche ali a lácuna do mata-burro. Então, colocando essa viga de concreto e levantando ele 40 centímetros e fazendo o trabalho que vem feito aí, que até o novo vereador Tiago não entrou com indicação, mas foi uma boa ideia nossa aqui, nós sentamos, a questão de colocar o cascalho, vereador. Assentar o mata-burro e colocar esse cascalho. Então tá dando assim um respaldo muito grande na hora de colocar os mata-burros novos. E esses mata-burros que já foram concretizados, dá essa melhoria, né? Levantaram com a viga de concreto, erguei uns 40 centímetros, e esse mata-burro sendo colocado a pedra, ele não vai entrar mais areia ali dentro daquele orifício ali do mata-burro. Porque foi feito, então já foi utilizado o recurso neles, então temos que trabalhar eles para poder estar levando a melhoria. Então eles estão sendo aterrados ali por ser muito baixo, facilitando a passagem dos animais com tranquilidade. Né, os animais atravessam ali em cima, os bovinos, os equinos, atravessam ali em cima do mata-burro e praticamente eles têm uns mata-burros que estão meio sem serventia, né, porque o animal passa para lá e passa para cá. Né. E estaremos também reaproveitando, né,
esse valor aí que foi gasto. Então, fazendo essa viga de concreto, levantando ele, colocando o cascalho, ele já vai dar uma melhoria para aqueles pecuaristas da nossa região. A segunda indicação, nobre presidente, seja feito um estudo de viabilidade para o convênio entre o município de Figueirão e a entidade da APAI dos nossos municípios limítrofes. Ou seja, são os municípios vizinhos aí, né? Somos sabedores que existem muitos conceitos sobre a APAI, né? No entanto, tem os defensores que mobilizam a fazer a junção e extinguir as APAI do Brasil. Eles dizem que o objetivo é a inclusão nas escolas regulares, novo vereador Badil. Mas para os profissionais da área, exemplo de inclusão se mostraram ineficazes. Aqui no município de Figueirão mesmo já fizemos essa junção, né? Mas não obtivemos assim uma positividade em relação a essa junção, né? Porque seria bom se desse certo essa junção, mas a gente sabe que é um tratamento totalmente diferente, né? As APAIs aí, né, já não podemos criar mais APAIs, aí foi praticamente o nosso município talvez não pode receber um APAI aí, mas nós temos aí as portas abertas nos municípios limítrofes de Alcinópolis, Costa Rica também já disponibilizou e a gente fazer esse convênio. Até inclusive eu vi aí com o Júnior aí a prefeitura fez em Campo Grande para atendimento lá, né? Então nada mais justo que a gente está fazendo isso aí também aqui com os municípios vizinhos aqui para estar atendendo. Inclusive, antes da pandemia, nós tínhamos um atendimento no município de Alcinópolis. Estive acompanhando o tratamento deles lá e pude ver o amor oferecido por essa entidade. Até nós tínhamos uma aluna que era atendida lá, a Vaniele, filha da Vânia. Eu pude acompanhá-la quando gestor. Moradora aqui de Figueirão, onde naquele referido ano eu fui lá para levá-los e participar também das festividades de final de ano lá, né? Então esse atendimento da APAI ele é muito bem feito para as pessoas, para as pessoas que têm algum tipo de doença, algum tipo de, assim, que possa ser atendida na APAI, né? Em recente conversa com a assistente social Denise Dantas, fui informado que o convênio pode ser feito por aluno, né? Ele não é coletivo, ele é feito por unidade, por aluno, né? Então teria que ser feito um aluno, a gente fazer um estudo no município das reais necessidades do nosso município e fazer esse convênio por alunos, né, de atendimento nas APAIs aí dos limítrofes, dos municípios limítrofes. E onde o município de Costa Rica também está disposto a oferecer esse atendimento ao município de Figueirão, né? Eles já entraram em contato, o município de Costa Rica também está com as portas abertas, Alcinópolis já nos atenderam. E dizer que esse convênio, ele possa ser feito para ajuda de custo também lá, porque as APAIs elas também precisam dos convênios para poder mantê-las funcionando, né? E nosso município pode estar fazendo esse convênio e atendendo lá. Também não poderia deixar aqui de me solidarizar também com a família da Denise e do Marcos Trentini pela perda prematura do nosso companheiro e amigo aí, servidor público Ebinho. Fica aqui também as minhas condolências de toda essa casa, né, que era uma pessoa alegre, né, a pessoa do bem, pessoa que sempre estava junto. Onde que você estava, ele estava ali, né? Mas ele recebeu um bom lugar lá, com certeza Deus
teve misericórdia e ele está lá junto dele. Também hoje fui procurado por 2 produtores rurais, o senhor Aníbal e a dona Naídes, a questão eles fizeram um plantio de milho e de capim para fazer a silagem, né? Nós estivemos em loco, porque ele procurou para ver a ensiladeira para atender ele, que senão passaria da hora. Fomos lá, vimos, eu procurei aí, fui muito bem recebido na infraestrutura. Vereador, me cede a palavra? Eu também fui procurada pela dona Anaídes e eu já tenho conversado muito sobre esse assunto com o nosso secretário de obras e hoje ele me deu uma notícia muito boa, que essa peça chegou e que amanhã estará sendo montada para poder estar atendendo a dona Anaídes e os demais proprietários que precisam fazer a sua selagem. Obrigado pela parte. Isso, então é que eu estava só concluindo, nobre presidente, eu fui muito bem recebido lá hoje pelo secretário Denivan e o Matheus, porque o nosso dever é fiscalizar, né? E eu fui em loco, tirei fotos, procurei o Denivan e ele foi muito leal, falou, vereador, as peças chegaram, não se acha essas peças em qualquer distribuidora, ela teve que vir diretamente da fábrica, né? Mas as peças estão aí, né, para estar oferecendo a melhoria. O torneiro estava em Chapadão, mas já está retornando para montar essa ensiladeira para poder prestar o serviço aí para a nossa comunidade, né? Gostaria aqui de agradecer a cada um dos nobres pares e dizer que esse nobre vereador está de portas abertas para somar com cada um de vocês. Meu muito obrigado a todos. Com a palavra, vereador Edgar José de Lima. O senhor dispõe de 10 minutos, mais 8 minutos que o vereador Juliano Nogueira passou para o senhor, no total de 18 minutos. Na verdade, hein? O negócio está meio silêncio, vamos dar uma formada na nossa população. Eu quero aqui cumprimentar os senhores vereadores, em nome da presidenta, cumprimento todo o parlamento, em nome do nosso secretário Denivan, cumprimento demais públicos faz presente aqui na casa. Eu quero aqui saudar com muita tristeza o nosso amigo Ebinho, nosso servidor público, foi numa morte, numa trágica, uma coisa doída que a gente nem queria falar, mas a gente fala porque a gente tem sentimento, mas é doído que Deus conforta a todos os seus amigos e todos os seus familiares, que Deus tenha um bom lugar. Eu quero aqui, senhor presidente, entrei com um projeto de lei número 07/28, dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de treinamento em primeiro socorro a todos os funcionários, professores e monitores das escolas do município de Figueirão, MS, e da outras providências. E aqui temos as pessoas preparadas para dar esse curso. São nossos médicos, enfermeiros, técnicos auxiliares de enfermagem, polícia militar e todos os profissionais que participam do treinamento em primeiro socorro. Isso é importante porque a gente sabe que às vezes uma criança morre por falta de um socorro, engasgado, e quem tem conhecimento salva. O índice de mortalidade é muito pequeno para quem está próximo de alguém que socorre. Quero aqui também dizer que lá em 2017, fiz uma reivindicação para Santa Teresa, da qual titulei essa indicação com a minha amiga vereadora Flávia, com grande empenho, participamos de algumas reuniões na FUNAS, em Campo Grande, que seja feita a implantação de ligação de rede de água na comunidade de Santa Teresa. Sendo feita a instalação, irá melhorar a qualidade de água que vai ser distribuída para todos os moradores da comunidade quilombola de Santa Teresa. E hoje a gente tem o prazer de lutar uns anos atrás e prever o futuro. Está chegando agora os recursos, tá? A gente fica feliz, hein, vereadora Flávia, pelo esse atendimento. Chegar lá, a gente sabe com a luta minha de Vossa Excelência aí, né, juntamente com o Júnior Moca, ex-prefeito, na época o ex-prefeito Rogério Rosalim.
Quero aqui também dizer de um projeto complementar 05. Esse projeto dispõe de alguns aumentos a alguns servidores públicos. Eu quero assim só dizer, gente, eu não sou contra aumento de ninguém. Muito pelo contrário, a gente quer a igualdade. O município de Figueirão é exemplo na região. E tem como a gente fazer exemplo também no agrado do servidor público. Fazer um estudo, eu até tive hoje à tarde com o nosso secretário de Finanças, Júnior, ele teve aqui, ele combinou com os vereadores, que está fazendo até, uns vereadores já antecederam aqui, está contratando já uma empresa para fazer o estudo, para analisar, para a gente fazer. Então, só para entender, vamos fazer um bolo grandão para todo servidor público. Todo mundo come junto na época certa, porque se começar a dar um aumento, incha o índice de 54%, lá na frente, às vezes, um salariado de R$1.000 e poucos não vai poder ter o aumento. Então, vamos fazer o justo. E a gente, quando fala disso, eu quero dizer o seguinte, nós, vereadores, cortamos a própria carne nossa. Nós tínhamos direito e liberdade, direito de aumentar o nosso salário. Nós não aumentamos o nosso salário, não. Está defasado 6, 5 anos, vai mais 3 anos. Por quê? Porque a gente tem um compromisso de responsabilidade. Não aumentamos o nosso salário, não. Então, a gente não está aqui para perseguir ninguém, mas para ser justo. Porque você dá aumento aqui, as pessoas cobram da gente, fica mandando zap aí, ó. Por que dá aumento para quem ganha 4.900 e eu ganho 1.400? Então, o justo, prefeito, juntamente com a classe política, com o secretário de sindicato, todos os vereadores participar por unanimidade, com os secretários das pastas, fazer um estudo dinâmico, para fazer uma coisa que realmente todo mundo fica satisfeito e nós ficamos tranquilos aí. Beleza? Essa é a questão desse... Mas ele entrou para ser analisado, mas já acho que ele já está até reprovado, no meu entendimento. Eu já vou manifestar antecipado, eu voto contra esse projeto. Meu voto já é contrário. Eu quero aqui dizer também, quando a gente teve esse saneamento básico em Santa Teresa, a gente lutou aqui por Figueirão também. Na época, fizemos uma reunião com o atual governador Reinaldo, lá em Coxinha, juntamente com o Júnior Mó, que era o presidente da casa. A gente fez a reivindicação, fez ofício, pedimos, e hoje está aí o governo atuante, o governo municipalista, o governo que mais investe nos municípios, municipalistas. Então, a gente fica assim, feliz com a atitude do nosso governador. Ele está chegando às eleições, ele quer fazer o sucessor, mas questão de votar, a gente vai analisar com carinho. Existe um descontentamento municipal que não deveria ter acontecido. Falta de diálogo, falta de conversar, respeitar, não querer registrar filho que não é seu. Então, político você faz com parceria, com diálogo, com conversa. Depois que você ofende as pessoas, às vezes fica tarde. Mas mesmo assim, a gente vai analisar com carinho qual que é o melhor, qual que é a possibilidade de a gente estar aí votando aí. Eu agradecer uma vez o governo por os R$4.700.000 de saneamento básico em Figueirão. Regulação, gente, lá no hospital. Eu já pedi, gente, regulação é o coração da saúde das pessoas. É tudo. Eu estou falando isso por bem da gestão, do prefeito, da nossa e de nós, vereador. Não podemos ficar trocando a regulação todo dia. Gente, quem não vê que não tem condições, é coisa séria, é complicado, é atendimento amanhã, volta amanhã, retorno, a pessoa tem que estar atento. Quando a pessoa começa a entender, troca. Nada contra ninguém, está a servidora Ruth, lá hoje, na regulação. Às vezes está trabalhando com vontade, com carinho, mas não é o lugar adequado da pessoa. Então temos que tocar isso com grande responsabilidade, com mais carinho, e dizer que às vezes fica em volta alguns leões pedindo para trocar. Às vezes o próprio gestor da pasta não tem condições de tocar o desejo e a realidade que precisa. Existem os tais leões com as promessas políticas que interferem na gestão. Até o filho do prefeito dá um tempo, ele não consegue baixar o avião.
Já demonstrou que não consegue administrar. Afasta um pouco dos seus pedidos e tem mais gente aliado, gente. Que nós possamos apoiar, ajudar. Mas desse jeito é difícil. E a gente fala aqui só a verdade. A verdade às vezes dói para alguém, mas quem entende é gostoso. Mas quem fala a verdade sempre... quem morde, às vezes, estraga os dentes rápido. Às vezes, quem fica latindo por aí, às vezes fica gordo, fica mais forte, tem até mais força. Entendeu? Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido aí. Questão dos quebra-mola que a população pede para a gente, está o secretário aqui. Falei com ele hoje à tarde, por esses 10, 15 dias vai estar organizando aí. A gente sabe, aquele ali foi ganhado uma massa de urgência, às vezes fez com um pouco meio rápido, mas realmente os quebra-mola necessita. Foi bom, só vai dar uma organizada e isso vai ser sim. Secretário, aproveitando a oportunidade aqui, o senhor já falou que vai atender, mas dá uma cobradinha, então, nosso produtor rural, o Sidney, que precisa de uma estrada ali. Eu tenho certeza, Sidney, que por esses 10, 15 dias vai atender o senhor lá, eu tenho certeza que o senhor precisa. O secretário tem atendido as demandas aí, que todo mundo tem pedido aí. É questão de saúde, eu falei sobre a regulação, né? Aquele negócio do Coronazepam, aquilo acabou, né? Sumiu. Mas tem processo em andamento, que precisa ser resolvido. Não pode deixar assim, saindo e ver não, porque aquilo lá foi coisa séria. A questão do Dr. Gerson. A gente vai falar sobre o Dr. Gerson aqui, porque a gente é cobrado. As pessoas ligam para a gente, nós somos vereador, representante legítimo do povo, na opinião popular. E eu agradeço pelo 5º mandato. Então as pessoas procuram para a gente, e o doutor Gerson, vai continuar ou não vai? Até onde eu conheço, ele pediu exoneração do cargo dele, está o nosso diretor do hospital, que não vai voltar mais. Mas isso eu estou dizendo a título de informação para as pessoas que vêm procurando a gente. Segundo os que não voltam mais, realmente pediu para sair e vai sair aí do comando do hospital, o doutor Gerson. Então, eu estou falando para senhores ouvintes, as pessoas que procuram a gente, para informar, para a gente não ficar aqui omisso, assim, meio quietinho, com medo de falar o nome do Dr. Gerson, ninguém nada não. Aqui tem que falar a verdade. E quem ganha bem tem que atender bem o povo. Tem que atender bem, é pago pelo povo. Nós somos pagos pelo povo, nós temos que vir defender o povo aqui. Então, gente, quem vai no hospital, vai lá, com dificuldade, tem que ser bem atendido, com carinho. Então, isso a gente faz um apelo aqui, nesse sentido. E agora eu quero, de um lado, pular para outro. Lá para assistente social. Eu não vou aprofundar, porque eu não estou bem a par do assunto. Mas, segundo as informações, assistente social, nem sei quem foi levar. Mas, segundo assistente social, colocou aquele carro lá, Spin, é um Spin mesmo, né? É um Spin. Então, levou 621 quilômetros em audiência particular, com advogado pago por lá. Ô, prefeito, não deixa isso não, rapaz, tem que estar a par do assunto. Secretário, quando for viajar longe, assim, tem que procurar o executivo. Ô, o senhor não está sabendo? Se não tiver, precisa saber. Isso não pode, não. Não tem essa programação, até onde eu conheço, da assistência social, quando você não está no programa, mas não sou contra, não. Mas da forma que está sendo feita, não pode. A pessoa tem que ser cadastrada, a pessoa tem que participar. E isso eu falo, porque eu, como vereador, eu nunca andei em carro oficial. Então eu posso pontuar que não pode fazer as coisas erradas, porque eu não faço, eu pago caro também. Eu não ando, por que eu tenho que concordar com as pessoas que ficam fazendo politicagem antecipada? É um tipo de coisa que não funciona. Aí a gente vai falar aqui, às vezes você fala, o cara pede voto, o cara critica, o cara fala demais, mas eu sinto bem desse jeito, falando que eu tenho vontade de falar e que eu acho que é verdade. Eu fui eleito para falar a verdade aqui. Segundo teve informações esses dias, até, secretário, o senhor está aqui presente, falaram assim, o secretário Denivan acalmou todos os vereadores. Falaram isso. Ninguém fala do secretário, ele vai na sessão e não fala dele. Então, gente, o secretário,
Tem umas coisas erradas? Tem. Nós temos coisas erradas? Tem. Mas ele está tentando, está atendendo. Deixa ele fazer coisa errada para ver se o martelo não vai pegar nele. Vai pegar sim. Pega até nas minhas irmãs, que qualquer um precisar. Agora eu não vou ficar falando coisa que realmente não tem necessidade. O cara acerta 4, erra 1, eu tenho que ser passivo, pô. Então nós precisamos, nesse sentido, fazer aí. Então, é o que tinha hoje aqui de matéria apresentada. E fiquei feliz quando eu falei com o financeiro que ele está organizando lá o plano de carreira para todo servidor. Então vamos aí analisar com carinho. Acho que por esses 2, 3 meses vai estar aí. A gente sabe que tem que ser feito com muita calma, né vereador? Para poder não ter um impacto. Eu quero aqui, para finalizar, doutor César, o sentimento pela perda da sua mãe. A gente sabe que perda de mãe, cara, é uma das coisas mais tristes do mundo. Ninguém aceita, mas infelizmente Deus chama de uma forma ou de outra e a gente acaba tendo que aceitar, sofrendo muito, mas tem que aceitar. Que Deus conforte você, você tem sua família, seu pai, suas irmãs, tem filho. E um monte de amigos, né? Isso faz parte da vida. A família, quando ela começa aumentando, mas lá para frente ela começa a ir diminuindo, né? E seguindo a vida. Que Deus abençoe você. Então, senhor Jador, o que tinha, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Flávia Maria Bravo Ferreira, a senhora dispõe de 10 minutos. 7. Desculpa, corrigindo, 7 minutos. Boa noite a todos, cumprimento a todos os presentes. Nessa noite, primeiramente, gostaria de externar meus sentimentos à família e amigos do Ebinho. Que Deus conforte e console a todos e que fique guardados os bons momentos e a gratidão pela convivência. Sempre temos falado aqui de estradas mata-burros. Alguns criticam, dão risada e falam que a gente só tem esse assunto. Mas nosso município tem uma zona rural muito grande, a gente tem que ter esse assunto aqui sim. Quem precisa, alunos, né, que andam todos os dias nessas estradas, todos os dias de segunda a sexta, moradores e fazendeiros aí que produzem, tem que escoar sua produção, tem que receber insumos, essas pessoas precisam de estrada. Então, a gente não está aqui falando só repetindo, mas sim porque a gente sabe da importância. Temos aqui hoje o ex-vereador Denivan, que é o secretário, e a gente sabe, né, Denivan, o tanto que tem de serviço aí na zona rural, que não é fácil. Mas a gente percebeu uma melhora, sim, na obras, talvez pelo conhecimento e experiência que o senhor já tem da gestão passada. E a gente sabe que a gente pode melhorar ainda mais, com mais maquinários, isso tem acontecido. Na região ali de Santa Teresa e outras que também eu solicitei, a gente viu que foi feito, algumas ainda não, algumas estamos aguardando o Estado também, e isso a gente vai resolvendo aos poucos, se Deus quiser. E falando em obras, eu quero falar mais uma vez aqui da rede de abastecimento de água, claro, da Santa Teresa, que teve mais uma etapa cumprida agora, esse final de semana. É uma grande bênção para a população. A nossa água, diversas vezes, foi diagnosticada contaminada. Então, agora a gente tem lá 2 caixas de 5.000 litros, uma caixa de 20.000 litros. Tenho que agradecer aqui quem merece, né? Isso aqui começou há muito tempo, gestão passada, o vereador Edgar lembrou bem aqui, uma indicação que a gente participou também, nós dois juntos, e quero agradecer aqui todos os vereadores do ex-pleito passado, que também ajudaram na cobrança disso. Quando colocou o asfalto lá na Santa Teresa, colocaram também o encanamento já para abastecer as casas. Então, isso é antigo. Demora um pouco, a gente sabe como demora para sair as parcelas, os pagamentos. Agradeço o prefeito Juvenal por ter pagado a contrapartida, se eu não me engano, foi R$70 mil, não sei se aumentou esse valor, mas agradeço também pela participação nisso, por ter também naquele dia, foi um grande trabalho, que atolou o caminhão com as caixas em cima, eles ficaram o dia inteiro lá andando atrás disso, sem nem almoçar. Então, a gente reconhece todo o esforço também da equipe da Obras. Agradeço o ex-prefeito Fernando, que participou juntamente com o ex-prefeito aqui de Figueirão, nessa etapa também dos pedidos lá à FUNASA. Gostaria também de agradecer
ao Jair, senhor Jair, superintendente da FUNASA, que nos atendeu muito bem lá, uma pessoa maravilhosa, que muitos aqui de Figueirão conhecem, porque é uma pessoa que trabalhou aqui, se eu não me engano, no início do município, ajudando o ex-prefeito Hildo. Então, agradeço todas essas pessoas e os atuais vereadores aqui também, que algumas vezes foram para Campo Grande com a gente, atrás dessas demandas. Então, é isso que a gente quer, uma política que melhore a vida das pessoas, que dê mais qualidade para a vida de todos, que as nossas reivindicações sejam levadas a sério, que sejam respondidas como tem sido feito, porque a gente sabe que é isso que a população merece e precisa. Se tiver responsabilidade e respeito, a gente não vai ter do que reclamar aqui. Por isso, quando alguém desrespeita o que é público, eu me sinto também no dever de estar falando. O vereador Edgar citou aqui usando carro para fazer coisas particulares. Isso não pode acontecer. Às vezes, várias coisas maravilhosas feitas, aí faz uma coisa errada, estraga tudo que foi feito de bom. Então, tem que evitar esse tipo de coisa, prestar mais atenção nisso para que não aconteça, né? A gente está lutando para ter um bom relacionamento e para a gente conseguir andar para frente aqui no Figueirão. Espero que isso seja possível. O Leila está aqui hoje, tenho acompanhado também no grupo o desenvolvimento do clube feito para os servidores. Parabéns, Leila, uma grande conquista também, está ficando muito bom aquilo lá, e a gente vai querer usar também direto. Muito obrigada. Estamos combinando aqui da gente levar vários projetos também para ser analisado por senadores, deputados, para a gente ver se consegue trazer bastante coisa aqui para o nosso município, com a ajuda de todos. Então, eu só quero agradecer. Foi falado aqui do projeto de lei do vereador Tiago Inácio, sobre os veículos utilizados no transporte escolar, que tem que ter um controle, né, na idade desses veículos. Então, é muito importante mesmo que isso é mais segurança para nossas crianças. Então, a gente tem que se atentar a isso. E sobre o projeto de lei dos salários, temos que analisar bem. A gente sabe que existe uma questão de hierarquia e que tem que ter mesmo a diferença de salários. Para isso, a gente tem que estar conversando, analisando e vendo o que a gente precisa fazer para melhorar. Como foi dito, igualmente, todos merecem valorização e merecem o que é digno do seu cargo. Então, nós vamos conversar ainda sobre isso para poder decidir o que fazer. Muito obrigada, que todos tenham uma ótima semana, abençoada, boa noite. Terminando o grande expediente, passamos à ordem do dia. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia para a sessão ordinária do dia 4 de abril de 2022. Projeto de lei número 8, de 28 de março de 2022. Dispõe sobre o ano de fabricação dos veículos utilizados no transporte escolar urbano e rural, no âmbito do município de Figueirão e da outras providências. Duas indicações de autoria do vereador Belguimar Ferreira, endereçada a diversos órgãos e autoridades. Duas indicações de autoria da vereadora Renata Rezende Mortari, endereçada a diversos órgãos e autoridades. 3 indicações de autoria do vereador Tiago Inácio, endereçada a diversos órgãos e autoridades. Em discussão, a ordem do dia. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Solicito a primeira secretária que faça a leitura das matérias constantes da ordem do dia. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Objeto: projeto de lei número 8 de 2021, de 28 de março de 2022, de autoria do vereador Tiago Inácio de Paula Furtado. Coloco em discussão o parecer de Comissão de Justiça e Redação Final. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Objeto: projeto de lei número 8 de 2021, de 28 de março de 2022, de autoria do vereador Tiago Inácio de Paula Furtado. Coloco em discussão o parecer de Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei número 8, de 28 de março de 2022, dispõe sobre o ano de fabricação dos veículos utilizados no transporte escolar urbano e rural, no âmbito do município de Figueirão e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de número 08. Gostaria só que hoje estar parabenizando o vereador Tiago pela iniciativa desse projeto, que demonstra a preocupação, né, com os nossos pequenos, com os alunos que vêm da zona rural. Muito importante. Parabéns, vereador. Só acrescentar a questão desse projeto, além de melhorar assim, dar mais qualidade para os alunos, também dá um pouquinho mais de condições ao transportador, né? Então, atinge aos dois, né? No sentido de proteger as nossas crianças e também da estrutura para um melhor transporte escolar para a nossa cidade. Mais alguém para discutir? Eu quero falar um negócio. Sim, vereadora. Também é importante, igual o senhor citou, vereador, a qualidade desse transporte, porque a criança às vezes vem de muito longe, chega na escola, tem que estar ali para aprender as matérias, então isso facilita muito, ajudaria muito essa qualidade. Projeto de Lei de número 08, de 28 de março de 2022. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Indicações número 6 e 7 de 2022, de autoria da vereadora Renata Rezende Mortari. Indicações número de ordem 5, 6 e 7 de 2022, de autoria do vereador Tiago Inácio. Indicações número de ordem 6 e 7 de 2022, de autoria do vereador Belguimar Ferreira da Silva. De acordo com o artigo 140 desta Casa, todas as indicações encontram-se aprovadas. Passamos agora para explicações pessoais, 3 minutos para cada vereador. Vereador Tiago. Vereador Juliano. Quero convidar toda a nossa população, esse domingo que vem, dia 10, terá um grandioso torneio de futebol society, por nome Renato Pebasso. Então quero estar aí convidando a toda a população aí, Figueirão e região, para esse grandioso evento. Vereador Tiago. Na semana passada havia mencionado a questão do Banco Sicoob e ficou marcado para o dia 7 de abril. Vai ter primeiro uma reunião na prefeitura e depois vai ter uma reunião aberta para a população. A presidente da casa já cedeu o espaço, todos estão convidados a partir das 17h30. Venha conosco, né, nessa luta de trazer uma agência para Figueirão, porque muitos questionam, né, a falta de estrutura de um banco. E esse banco que está fomentando, né, que está procurando, que está interessado em Figueirão, ele precisa de nós também. Então, desde já, conclamo a população para que esteja aqui no dia 7. Também quero falar que todas as quartas de manhã estarei aqui atendendo a população e que em breve, se Deus quiser, agora que a pandemia acabou, tem o projeto de reunir nos bairros e também nas regiões de fazenda. Aí todos os vereadores que quiserem me acompanhar nesses projetos estão abertos e convidados. Eu gostaria de dizer que esse mês de março não foi um mês muito fácil, né? Foi um mês, assim, de muita perca. A gente já tinha dito em sessões passadas sobre o falecimento da mãe do Dr. César, mas ele não estava aqui, a dona Roseli. Fica aqui o sentimento de todos os vereadores, de todos os funcionários, e que Deus conforte o coração do senhor, juntamente com todos os familiares e amigos, Dr. César. A gente também teve a perca da dona Zelaide, que a gente também comentou. A gente também deixa todos nossos sentimentos aqui, que Deus esteja confortando o coração de cada um. Mas hoje, em especial, eu gostaria de dizer sobre o Ebinho. Gostaria de dizer, assim, a família dele, que tenho certeza também que ele está num lugar muito melhor que nós, que é juntamente ao Pai.
e dizer à família que Deus conforte o coração de cada um de vocês e amigos, e dizer que fica aqui a gratidão dessa Câmara, de todos os vereadores, vereadoras e funcionários pelo serviço dele prestado como agente de saúde. Mais algum vereador? Vereador Belgmar? Não, presidente, eu gostaria aqui também de falar um pouco do PAV, do Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal. Nosso município de Figueirão, tão pequeno, foi falado lá, nobre vereador Tiago, o senhor estava presente, pelo delegado da Receita Federal, tão pequeno, nosso município de Figueirão, nem Costa Rica está sendo contemplada com esse ponto de atendimento virtual. Ali tem cadastro, certidões de situações fiscais, declarações demonstrativas, pagamentos, processos de procurações, né? As pessoas podem estar procurando lá a Jaqueline no núcleo de secretarias, ela está responsável, vai estar trabalhando na parte toda segunda-feira, né? Então hoje não precisamos deslocarmos mais longe. O ponto mais próximo aqui é Rio Verde de Mato Grosso, aqui do Sul, que é o ponto que ele disse que está mais próximo a nós aqui. Então Figueirão hoje está de parabéns, prefeito foi atrás, buscou, né? O que é bom a gente tem que falar. Então isso aí para nós é uma coisa muito boa que veio para cá. Agradecer a cada um dos nobres aqui também, prefeito, professor Juvenal, e foi muito bem isso aí para o nosso município. Muito obrigado. Muito bem lembrado, vereador. Realmente a gente tem que parabenizar o que é bom. E é um convênio que a prefeitura fez, né, com o PAC, que estará trazendo atendimento ao nosso município, que será das 7 da manhã às 11 horas, com a Jaqueline no núcleo de secretaria. E o senhor fez um lembrete muito bom. Parabéns, a gente precisa estar conscientizando a nossa população que hoje Figueirão tem esse atendimento e, como foi dito, Figueirão é a 7ª cidade a possuir o PAC. Então, assim, o executivo está de parabéns por essa iniciativa. Com a palavra, a vereadora Badil. Ia só reforçar o que o vereador Belgmar falou, tive presente também, a nossa presidente já esclareceu, então é um motivo de alegria da gente estar sendo aí no Mato Grosso do Sul a 7ª cidade a ser contemplada com esse atendimento, né, vereador? E isso é motivo de comemorar, é aquilo que a gente fala. Quando tem que elogiar, a gente está aqui para isso. Quando a gente tem que fazer a crítica, a gente tem que fazer, porque a gente é cobrado para isso. Quero deixar aí a todos que sempre estou à disposição. Pode me procurar que estamos aí para isso, à disposição. E quero que secretários nos atenda com o maior prazer, igual a gente elogia, a gente cobra também. É o que eu tinha para hoje aí. Boa noite a todos, todos com Deus. Terminando as explicações pessoais, gostaria de agradecer a presença de todo o público presente, de todos que nos acompanharam via rede social, os vereadores e vereadoras, e convidá-los para a próxima sessão ordinária, dando por encerrada a sessão às 20h37. Boa noite.